Olá, olá, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração. Ou não. A gente vai falar que Lula, de fato, tem um clone. E a gente vai analisar essa disputa homérica que nem o clone conseguiu reproduzir nessa belíssima novela, que é Lula versus o clone de Lula. Mas antes disso, não se esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, chega junto do canal, teu engajamento é fundamental. Além disso, se puder, participa da campanha de financiamento coletivo. Sua contribuição é fundamental para a gente manter, continuar e melhorar o trabalho por aqui. Então chega junto no Pix, que o QR Code está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Pelo Apoia-se, que o link está aqui na descrição. Chegue junto. E no Clube de Membros, com um cafezinho por mês, você já contribui com o canal. Simbora pro vídeo e roda a vinheta. Então, pessoal, para quem não sabe, eu sou uma pessoa que adora teorias da conspiração. Não para acreditar, mas eu acho fascinante o mundo das teorias, das conspirações no geral. As pessoas que acreditam que a Terra é plana, que o homem não foi na Lua e coisas desse tipo. E eu sempre gosto de retrucar, elevando o absurdo que a pessoa está falando à última potência. Porque se você chegar para uma pessoa que diz que a Terra é plana e diz assim, não, amigo, mas a Terra é redonda, os caras foram lá no espaço, tiraram a foto, ela é redonda mesmo. Aí o cara vai dizer, não, isso é um fake news da NASA, criou um estúdio e não sei o que para inventar essas fotos. Eu, particularmente, constranjo a teoria da conspiração com outra teoria da conspiração mais absurda ainda, que é o cara vai chegar e vai dizer, não, porque a Terra é plana. Eu vou dizer, "Psh, e não só é plana, como os dinossauros vivem dentro dela. Tem uma dela é oca. E aí os dinossauros vivem dela e tem um buraco na Antártida que eles saem de dentro de lá. Então você para levando absurdo. Não porque os caras não foram para a Lua. Eu digo, e tem Lua. Existe Lua. Isso é uma fotografia que a NASA bota no céu para enganar a gente. Então eu sempre faço isso. Uma das minhas teorias da conspiração bolsonarista favorita é do clone de Lula, né? A ideia de que Lula morreu, tá esclerosado e coisa do tipo. E que, na verdade, vão fazendo clones de Lula ou pessoas vestidas de Lula. E Lula tem tamanhos diferentes, formatos do rosto diferentes, cicatrizes diferentes, sinais diferentes. As teorias dos clones de Lula são fascinantes. E mais fascinante ainda essa busca pelas diferenças corporais e toda essa coisa. Eu acho fascinante. Mas mais fascinante ainda é ver que parece que Lula tem um clone mesmo. Eu acho que, de fato, Lula tem um clone. Lula tem um clone na campanha eleitoral. Lula tem um clone que viaja para fazer discurso lá fora. E Lula tem um clone que governa. E parece que eles não se dão, não se entendem politicamente. Eles têm posições políticas muito distintas. Né? Se o clone que governa e o clone que é da campanha e que faz discurso lá fora, eles não estão no mesmo espectro político. Eles não estão na mesma sintonia. E brincadeiras à parte, obviamente Lula não tem um clone, mas brincadeiras à parte com Lula versus Lula, uma batalha quase ao estilo da novela O Clone. Joga uma imagem de Lucas versus Lucas. A gente tá vendo um Lula versus Lula. E a gente viu, não sei quando vai sair esse vídeo, então viu algumas semanas atrás, talvez, e Lula deu um discurso no Fórum Mundial Progressista, do Campo Progressista. Esse nome já é horrível. Você veja que a esquerda tá tão fodida que ela precisa mudar de nome para ficar mais palatável. Então, no Fórum Mundial Progressista, Lula deu uma declaração, um discurso que concorda com Jones, que concorda comigo, que concorda com os comunistas. Lula deu um discurso de web comunista. Joga na tela e depois a gente fala sobre isso. A sério. Mas o progressismo não conseguiu superar o pensamento econômico dominante. O projeto neoliberal prometeu prosperidade e entregou fome, desigualdade e insegurança. Provocou crise atrás de crise. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abre mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso,
Não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa de implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista. Ela quer o que nós propomos. Ela quer comer bem, morar bem, escola de qualidade, hospital de qualidade, uma política climática séria e responsável, uma política de meio ambiente muito pura. Ela quer um mundo limpo e saudável. Um trabalho digno, uma jornada de trabalho equilibrada, um salário que permite uma vida confortável. A extrema-direita soube capitalizar o mal-estar das promessas não cumpridas do neoliberalismo. Bem, isso é suficiente para a gente ver que o discurso de Lula ele ainda vai falar, né? A extrema-direita canalizou as frustrações e esse tipo de coisa. Basicamente, é o que o Vladimir Safatli coloca quando ele fala da morte da esquerda. É o mesmo diagnóstico do Vladimir, é o mesmo diagnóstico que eu e Jones escrevemos nesse livro aqui. É o mesmo diagnóstico que os chamados webcomunistas, né, chamados dessa forma de maneira a detratar esse campo político. Ou seja, é algo que Lula fala que eu assino embaixo, concordo em absolutamente tudo que ele falou. É isso mesmo. O campo de esquerda, ele sucumbiu à ortodoxia neoliberal. Ao sucumbir à ortodoxia neoliberal, mesmo que aplicando ela de maneira um pouco mais humana, terminou negociando demais em prol de gerir o sistema, e ao gerir o sistema, que gera muitas mazelas, mesmo que gerido de uma maneira mais humana do que a direita e a extrema-direita, essas mazelas e esse mal-estar que vai sendo provocado por essa gestão neoliberal vai produzindo um ressentimento, um mal-estar social, uma insatisfação social latente que foi sendo capturada pela extrema-direita, que aparece como capturadora dessas frustrações sociais diante de um sistema neoliberal injusto, ainda que um neoliberalismo progressista, mas todo neoliberalismo é injusto, e ele captura essas insatisfações e essas frustrações aparecendo para as pessoas como antissistema, e é aí que mora a força da extrema-direita. Quanto mais você tenta negociar com o neoliberalismo, quanto mais você gere o neoliberalismo, quanto mais você se associa ao neoliberalismo, né? E Lula está falando isso enquanto opera um governo que tem uma trava na sua política econômica, que é o coração de um governo, que é o arcabouço fiscal, que é a austeridade, que ele mesmo falou no discurso que não adianta a esquerda prometer algo nas eleições e governar com austeridade. Ele governa com austeridade. Então, assim, discurso de Lula irretocável. O problema é que esse é o clone de Lula, que aparece nas eleições, aparece em discursos internacionais, não é o clone de Lula que governa, não é o Lula que governa. O Lula que governa é o Lula que acha que tem que gerir o neoliberalismo, que tem que negociar com as forças neoliberais, que não tem outra forma de fazer política no universo. O ser humano que é capaz de mandar um foguete para a Lua ou para o holograma da Lua não é capaz de pensar outra forma de governar que não seja negociando com o neoliberalismo. Mesmo que seus vizinhos já tenham dado, com maior capacidade de sucesso ou não, sinais de que sim, é possível governar sem sucumbir ao neoliberalismo, sem se tornar um gestor do neoliberalismo e enfrentando as estruturas neoliberais que vão condicionar muito o governo, obviamente, mas que você pode não se render a ela de cara, né? Porque você não precisa negociar para gerenciá-la. Mas qual é a função desse duplo discurso de Lula? Ou melhor, qual é a função desse duplo de Lula? Desse clone de Lula? Da existência de um Lula que governa com austeridade, que governa falando de uma política ambiental pura, né? Como ele falou, o povo quer uma política ambiental pura, enquanto ele estava querendo privatizar Rio, que não foi privatizada porque os indígenas evitaram. Os indígenas botaram o governo contra a parede, Boulos ainda mentiu nesse processo, e os indígenas foram lá e conseguiram derrubar isso.
A Beloussan está lá pressionando a região dos indígenas e o governo foi invisível, né? Então, me parece que esse duplo de Lula não é mero acaso. Lula é um cara muito inteligente para a gente acreditar que isso é mero acaso. E eu vou tentar aqui operar com algumas hipóteses para a existência do Lula versus o clone de Lula. A gente já percebeu essa estranheza desse duplo de Lula, né? E o duplo sempre tem um elemento do estranho. É algo que não deveria existir, mas existe. A leitura mais comum é a gente apelar para a hipocrisia, né? Um discurso mentiroso ou um discurso cínico. Acho que tem elementos de cinismo, mas não como um aspecto deliberado, intencional de Lula, mas como algo do próprio caldo ideológico que nós estamos vivendo. Portanto, o cinismo é algo que perpassa a todos nós, em certa medida, inclusive a Lula. Então, o mais fácil seria dizer o famoso: ele faz uma coisa, ele faz outra. Mas isso simplifica demais politicamente as hipóteses, a formulação de uma tentativa de explicação para esse fenômeno. O que está acontecendo, ao meu ver, é mais profundo e mais sofisticado do que o senso comum de que faz uma coisa e fala outra coisa. Não é necessariamente uma incoerência. Como eu falei, Lula é muito inteligente para eu acreditar que isso é uma mera incoerência ou uma mera enganação proposital. É, na verdade, uma articulação entre dois níveis que se sustentam mutuamente e que faz parte de uma certa estratégia política. Um nível que promete transformações, não estou dizendo revolução, mas que promete um discurso de esquerda mais combativo, mais altivo, e um outro que administra a continuidade de uma esquerda neoliberal progressista. De um lado, a gente vê um Lula que promete políticas antineoliberais, que promete um enfrentamento ao neoliberalismo através de inclusão social, enfrentamentos sociais, alívio de pautas muito antigas e que se perpetuam por uma mera gestão, ora bárbara da direita e da extrema-direita, ora do próprio Lula, uma gestão que alivia, mas nunca resolve de vez os problemas sociais. No fundo, não há ruptura, porque o que corta essa gestão do governo Lula é justamente o que ele denuncia no seu discurso. Uma gestão econômica que preserva os pilares do funcionamento neoliberal do mercado. Essa contradição entre o discurso e a prática de governo é como se o sistema fosse sempre suavizado. Ele fala algo como se ele fosse tentar atacar aquele algo, mas ao governar, ele faz aquilo que ele critica, mas ao fazer aquilo que ele critica, ele aparece como aquele que perdeu a batalha, não tem condições de fazer o Congresso e uma série de coisas, e com isso não tem outra coisa a fazer senão gerir. E por isso apareceria esse duplo. Pelo menos essa seria uma explicação mais petista, por assim dizer, ainda que não seja de um todo incoerente. O fato é que as políticas sociais do governo hoje, elas atuam, e o foco de uma política social não é necessariamente resolver um problema, mas é muito mais atuar sobre os efeitos visíveis de certas estruturas de desigualdade. Então você não vai resolver o problema do analfabetismo, você vai mitigando esse problema, que é o que o Brasil faz. O Brasil não atua para resolver o analfabetismo. O Brasil atua para ir mitigando até, quem sabe, um dia isso sumir. O Brasil não atua para resolver o problema da desigualdade. Ele atua para resolver os efeitos da desigualdade, que é a pobreza e a pobreza extrema. Nisso o governo Lula tem um sucesso? Tem, mas resolve o problema? Não, porque a desigualdade continua. Então, essas políticas aliviam, reorganizam o tecido social, tornam a vida das pessoas mais pobres mais possível, melhor, mas elas raramente atingem as estruturas que produzem esses problemas. E, portanto, os problemas continuam a existir. Eles são meramente geridos, eles são administrados e não desativados, e não acabados. Ou seja, o governo Lula ele não põe em xeque, ele não coloca a jogo uma tentativa de levar esse discurso internacional para a prática política. Ou seja, não se trata que Lula, nesse discurso, expõe o seu horizonte ideológico e chega no governo, tudo é bloqueado por uma máquina da direita e da extrema-direita que não deixa governar e não há outra possibilidade de fazer senão essa gestão. Ele não
tenta enfrentar. E aí ele pode não tentar enfrentar por convicção política, por estratégia do petismo, para mim pouco importa. Os efeitos são os mesmos. Ele não tenta enfrentar. O PT entrou, passou quase 20 anos no governo, pode ir para mais não sei quantos anos, e ele simplesmente não acabou nenhum problema da época que ele assumiu o mandato. O Brasil continua com os mesmos problemas sociais existindo. De maneira mais aliviada, quando está com o PT, quando o PT sai, esses problemas voltam a aparecer de maneira mais brusca. Enquanto isso, a lógica econômica que produz esses problemas, que estrutura a produção desses problemas, que faz com que esses problemas continuem existindo, continua sendo operada. Ora num nível mais brutal, da direita, Bolsonaro, Temer, ora num nível um pouco mais suavizado. E essa suavidade é associada a essas políticas públicas. E aqui, como sempre, bom lembrar, neoliberalismo não é antagônico de políticas públicas. Um governo ter políticas públicas sociais não significa que ele não é neoliberal. Senão, Fernando Henrique não era neoliberal. Fernando Henrique criou os genéricos, criou o Bolsa Escola, destruiu um monte de coisa, mas criou programas sociais. Então, assim, programas sociais não são antagônicos do neoliberalismo. Perfeito? O fato é que a lógica de operação econômica, dadas as suas diferenças, porque o neoliberalismo não é só Milei, o neoliberalismo não é só Paulo Guedes, o neoliberalismo também é a gestão Haddad. Ou seja, existem várias formas diferentes de ser neoliberal, de produzir políticas econômicas neoliberais, assim como há várias formas diferentes dentro do campo heterodoxo, dentro da heterodoxia econômica, de ser heterodoxo, assim como há vários debates econômicos dentro da órbita marxista que são diferentes, divergentes e até antagônicos entre si, porque nenhuma teoria é um monolito. Isso é uma tentativa, inclusive, do campo petista de dizer, ó, o governo Lula não é neoliberal porque neoliberal é Milei. Sim, Milei é, mas o neoliberalismo não é Milei, porque se for assim, Fernando Henrique, que o PT chamava de neoliberal, não é neoliberal, porque Fernando Henrique também não fazia as mesmas coisas de Milei. Então veja, o fato é que o governo do PT continua operando com relativa continuidade. O que é relativa continuidade? Continua os eixos, pressupostos mais gerais do neoliberalismo, dadas as suas diferenças, onde ajustes são feitos, tons são suavizados, mas a estrutura econômica que produz esses problemas permanecem de maneira reconhecível. Austeridade, política fiscalista e esse tipo de coisa. Não é o mesmo grau de intensidade da direita e da extrema-direita, tão longe significa algum tipo de ruptura e nem de enfrentamento. É uma versão calibrada, menos agressiva, porém, como disse Lula, uma versão administrável, uma versão que gere o próprio neoliberalismo. Essa combinação cria algo muito específico na política brasileira. Uma sensação de avanço e alívio. Tiramos a extrema-direita, tiramos a direita. Agora as coisas vão entrar no eixo, agora vai melhorar alguma coisa e outra. Mas esse avanço nunca desorganiza o sistema que produz os retrocessos. Ou seja, as condições que produzem o retrocesso político e econômico e social no Brasil continuam estáveis, continuam intocadas. Há ganhos sociais devido a políticas públicas pontuais, mas sempre dentro de limites muito bem definidos. E limites esses que não tocam nunca o eixo da gestão neoliberal. Há uma estabilidade econômica. O governo Lula, ele inclusive é um governo que gere, do ponto de vista neoliberal e liberal, muito melhor a economia do que os governos de direita, do ponto de vista, inclusive, de uma cooptação política, de uma tranquilidade política. O governo Lula ele pode privatizar presídio sem que isso signifique um grande auê social. Porque se fosse Bolsonaro, o mundo estava se acabando em chamas. Mas como é Lula, né, isso passa. Então, veja, ele consegue dar uma certa estabilidade econômica e política, mas com custos que raramente entram no centro do debate, justamente por conta desse processo de cooptação política. E aqui vem um ponto importante, porque o resultado é um equilíbrio muito instável. Porque a direita e a extrema-direita, o que ela quer, principalmente no Brasil, de um capitalismo dependente, é acelerar esse nível de exploração, esse nível de espremer o social para transformar isso em lucro para essa burguesia, para esses ricos que mandam no país. O problema é que esse equilíbrio instável
ele politicamente é difícil de ser questionado, porque esse discurso do clone de Lula, ele serve como uma espécie de legitimação dessa gestão neoliberal progressista, porque você olha para o clone de Lula e diz: esquerda, isso é esquerda. E aí as coisas ficam confusas ideologicamente. Você produz uma legitimação política por ganhos puramente discursivos e simbólicos, e não materiais. E isso é importante. A função do clone de Lula é entregar ao campo da esquerda progressista ganhos discursivos e simbólicos. Que é o cara pegar e dizer assim: pô, aí o discurso de Lula, vocês web comunistas, não sei o que, isso aí é o meu presidente histórico, fala muito na ONU, esse tipo de coisa toda. Porém, na prática, o Ministério dos Povos Indígenas, a igualdade racial tem orçamentos pífios, a educação, o orçamento que é metade do que era o de 2014, o arcabouço fiscal bloqueando a capacidade de investimento do Estado em programas sociais mais robustos. Você cria uma dualidade, uma política feita apenas no campo do discurso e do simbólico como compensação ao governo. E o governo entregando muito pouco. E aí o campo progressista sai em defesa do governo, chamando o povo de burro, que não entende, porque vai votar inflável, porque o governo está sem aprovação, não sei o quê. Por quê? Porque as políticas neoliberais no governo produzem uma certa insatisfação social, que, como disse o clone de Lula, lá na Espanha, essa satisfação social produz uma frustração que é capturada pela direita, extrema-direita, porque a esquerda se contentou em gerir o sistema. E esse circuito é o que explica a existência do Lula e do clone de Lula. O discurso do clone vem carregado de crítica, de memória histórica, de promessa de justiça, de diagnóstico preciso sobre a extrema-direita. Ele nomeia problemas corretamente, às vezes com uma precisão, como no caso desse discurso, impressionante, mas essa nomeação não cumpre nenhuma outra função senão legitimar o lugar de quem fala enquanto a única e grande alternativa política da esquerda. Porque, ao mesmo tempo, isso legitima ou diminui a necessidade do campo de esquerda de se movimentar em relação a transformar o governo Lula em algo para além dele mesmo. Tanto no sentido de pressioná-lo, de brigar por dentro, de disputar por dentro de quem tem essa tática, por óbvio, como de quem está de fora, legitimar quem está de fora, de quem faz uma oposição à esquerda, de poder fazer as suas críticas e não apontar para quem está fazendo uma oposição de esquerda e querer silenciá-los. Por quê? Tá vendo que o Lula tem ciência do que ele está fazendo, do que ele está falando, ele é de esquerda, ele bota o boné do MST, ele sobe a rampa com o indígena, ele fala de neoliberalismo, contra o neoliberalismo, não sei o quê. Vocês é que são infantis e não sabem que ele está encampando essa guerra. E ele faz o que pode. Ou seja, a cada ciclo de falas, discursos, campanhas eleitorais, essa sensação do Lula versus o clone de Lula se repete. Por quê? Essa dualidade produz uma falsa sensação de que agora as coisas vão mudar de verdade. E, de fato, algo muda. Quando você pensa de Bolsonaro para Lula, mudou muito, obviamente. Mas nunca o suficiente para a gente finalmente pensar, sei lá, em resolver um problema histórico do nosso país. São quase 20 anos de governo e nenhum grande problema histórico do Brasil, salvo a questão da dívida, né, e do fazer fundos de reservas internacionais, que foi muito importante. O PT não resolveu nenhum problema social do nosso país. Analfabetismo, saneamento básico, transporte, saúde, educação, nada, não resolveu. O movimento, ele se torna apenas um jogo simbólico que é contido por opção do presidente Lula de ser uma gestão do neoliberalismo. O discurso de Lula é contido, entre aspas, pela própria opção do governo Lula de gerir o neoliberalismo. Então, ele vai produzindo uma gestão da expectativa dentro do seu campo. Então, ele sempre vai gerindo a expectativa do seu campo para mantê-la coeso, e nisso Lula é expert, é uma grande jogada política, mas sem nunca realizar essas expectativas completamente. E aqui entra um ponto decisivo.
Quais são essas opções colocadas em jogo, né? De um lado, você tem uma versão moderada, um administrador do neoliberalismo, e de outro, uma figura socialmente sensível que faz conflitos a partir dos seus discursos, mas em ambos os casos, os fundamentos na hora da prática política permanecem fora de questão. Porque, como nós sabemos, apesar da gente estar brincando aqui do Lula e do clone de Lula, não há clone de Lula. Independente de quem vença, independente de se vai ser Lula ou clone do Lula, as coisas vão continuar funcionando do mesmo jeito porque nunca foi governado de maneira diferente. O ritmo muda, a conjuntura muda, a intensidade varia, a forma varia, o contexto político varia, mas a direção geral raramente é colocada em disputa real na política do governo Lula. Lula não é um político do conflito, ele é um político do discurso. Ele consegue, do discurso, falar algo, porque ele está falando isso não para o Fórum Progressista Mundial. Ele está falando isso para a sua base, dizer, se sentir contemplada, porém apenas no nível do discurso, porém apenas no nível do simbólico. Porque, no fundo, não há deslocamento nenhum. Lula continua sendo o cara que gere o neoliberalismo. Isso produz um efeito importante, que é a sensação de que sair desse arranjo é arriscado demais. Por quê? Porque dentro dele há algum ganho, né? Há alguma proteção, algum controle, de fato. Mas fora dele o cenário é ainda pior. E aí você cria uma espécie de chantagem política perfeita. A permanência se torna a escolha mais racional. E é isso que Lula pretende fazer ao ter Lula e o discurso de Lula. Lula e o clone de Lula. Ele é a escolha mais racional porque ele tem algum olhar social, porque ele tem alguma percepção mais progressista, de esquerda. Mas ele também é o gestor do neoliberalismo. Porém, você tem que dar o desconto ao gestor do neoliberalismo, porque se não for isso, é a extrema-direita. Só que ser o gestor do neoliberalismo significa alimentar e gerir frustrações que, como Lula disse, produz a extrema-direita. Mas, ao mesmo tempo, esse diagnóstico que Lula faz é fundamental para ele aparecer como, dentro da esquerda, a opção racional e eleitoralmente viável de contenção da extrema-direita. Então surge um tipo de crítica de Lula que sempre para no meio do caminho. Um tipo de promessa que é sempre interditada por ele mesmo. Essas promessas percebem os limites, mas hesita em disputar esses limites até o fim, porque antes de tentar disputá-los, ele já toma como pressuposto de que não é possível e, portanto, é preciso gerir, é preciso negociar. E assim o campo vai sendo progressivamente contido. O governo produz melhorias através dessas políticas públicas superficiais, ainda que muito importantes, e não pode ser negado essas importâncias, mas essas melhorias acontecem de forma a não comprometer a lógica que gera esses problemas. Ou seja, há avanços que preservam a estrutura neoliberal e, portanto, é uma gestão neoliberal. É um progresso que está em marcha, estabelecendo seus próprios freios e as suas próprias condições de recuo. Por quê? Porque o neoliberalismo, ele mesmo, alimenta a extrema-direita. Com o tempo, isso reorganiza o que as pessoas consideram que é possível dentro da política. E o próprio campo de esquerda, principalmente, passa a considerar o que é possível. Aquilo que antes parecia insuficiente, que a gente via como algo limitado, passa a parecer cada vez mais razoável. Então você via que o PT colocava o Fernando Henrique como o grande formulador do neoliberalismo no Brasil, né, um dos grandes responsáveis pela tragédia brasileira nas décadas de 90. E você vê, depois disso, figuras ligadas ao PT em debates na internet falando que Fernando Henrique não foi tão ruim assim, né, colocando Fernando Henrique, Alckmin, Tebet, né, esse campo dessa direita que antigamente poderia estar orbitando em torno do PSDB, hoje é considerado progressista, quando não uma direita democrática. Então aquilo que era considerado insuficiente para o campo de esquerda, que era um problema para o campo de esquerda, que era alvo de crítica, de luta, de batalha no campo da esquerda, hoje é razoável. Ou seja, você vai rebaixando o limite do possível. O que é considerado possível vai se tornando cada vez menor,
mais tacanho. Então, o que seria uma transformação mais profunda vai passando a ser considerado irrealista, coisa de web comunista, de esquerda da série. O limite deixa de ser percebido como limite e vai passando a ser percebido como um muro intransponível. Porque o limite é algo que se disputa, o limite é algo que se tensiona. A extrema-direita, por exemplo, faz muito isso, tensionar o limite das coisas. Coloca algo absurdo para debate, porque assim você tensiona, testa os limites da sociedade. Então surge uma frase que, ao meu ver, fecha esse discurso. Nós estamos avançando, nós estamos melhorando, nós estamos caminhando, o governo está apresentando bons números, mas, de fato, quando você olha perto, ainda que as evidências corroborem com isso, como diz a Maria da Conceição Tavares, o problema da gestão liberal e neoliberal é que as pessoas não comem números, não comem PIB. E isso gera um certo mal-estar. Porque a pergunta, que era uma pergunta da esquerda por excelência, de há outro caminho, a tentativa do capital de sempre naturalizar o seu modelo social e a esquerda sempre de perguntar há outro caminho. A gente pode pensar em outras soluções que ataquem esses problemas, ela vai desaparecendo, ela vai perdendo o sentido. No fim, o que se forma não é uma estagnação, é uma instabilidade dinâmica, ou seja, uma estabilidade que tem momentos de melhorias, de muita piora, como no governo Bolsonaro, Temer, aí uma melhoria com Lula, aí depois vem outra coisa e piora de novo. Mas a gente, no fundo, está sempre aqui, ó, dentro dos limites do neoliberalismo. A gente avança, a gente melhora aqui, melhora acolá, mas tudo se move apenas o suficiente para continuar sendo versões de si mesma do neoliberalismo. E não o suficiente para abrir a possibilidade política de transformação de fato. E isso foi tão naturalizado que o campo político progressista ele se acostumou com isso. Ele aceitou isso. Então Lula pode fazer um discurso desse, e isso não entra em contradição com sua prática. Porque a função do clone de Lula é apenas se manter ou gerir um campo simbólico progressista. Porém, esse campo simbólico, ele por si só, já abandonou qualquer possibilidade de transformação e de tensionamento dos limites da política. E o ponto mais difícil seja esse, encarar o fato de que, quando até as mudanças se tornaram algo dentro dos limites embutidos pelo próprio neoliberalismo, o que é que finalmente sobrou? O que é que finalmente ainda está em jogo dentro da política? O fato é que apenas a nossa sobrevivência diante de um neoliberalismo bárbaro, ao estilo de Milei, ou um neoliberalismo progressista, que faz falas bonitas para fora do país e governa com austeridade dentro do país. Até o próximo vídeo.